Datena quase me agrediu aqui, porque ele não tem controle emocional. O Boulos fica xingando aqui por trás das câmeras, ameaçou fugir daqui do debate se não desse o direito de resposta para ele. Fizeram um consórciozinho aqui comunista para ver se me põe de doido. Por favor, Datena. Vem cá, ué. Datena, por favor, Vem cá, Datena, ué. por favor. Vem, fica aqui do lado aqui, ó. Fica aqui, ó. Entra a segurança. Fica bem aqui, ó. Segurança, Já tá por valendo favor, aqui no tempo? palco. Ah, que isso? Por favor. Está desequilibrado. Datena, por favor, Quer ser não pode prefeito sair ou de ditador? Datena, retornem, por favor. O pato é você, cara, de resposta. E por causa dessa bagunça foi retirado o seu direito de resposta. Acabou. Foi retirado o direito de resposta. Eu pedi respeito antes. Mas você estava provocando ele. Eu queria ser nobre, Josias, mas você não é nobre no seu jornalismo. Desculpa te falar isso, mas essa é a sinceridade que a gente tem que ouvir aqui. Quem começa agora é o candidato Pablo Marçal, do PRTB, que vai indicar quem responderá a pergunta. Pablo Marçal, por favor, indique quem vai responder a sua pergunta e você terá 1 minuto para fazer essa pergunta. Por favor. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Pablo Marçal, próximo prefeito de São Paulo. A pergunta, por favor, candidato, é 1 minuto. Já está contando o tempo? Já está contando o tempo. Já estava falando, já, é só soltar o tempo. Por favor, plantem. Olá. Quem vai responder, por favor? O Bolis. E a pergunta, por favor? Eu posso fazer ela durante 1 minuto, certo? Não, já descontou esse tempo. Então por que você interrompeu? Tá, ok, então 1 minuto. Ok, eu interrompi, Eu tudo já bem. estava Tá bom, conversando. pode prosseguir 1 minuto para a Vamos pergunta, lá. então. Boa noite a todos. Eu sou o Marçal, próximo prefeito de São Paulo. Você viu aí na pesquisa da Veja, na pesquisa da Veritá, mais de 30%. Imagina a pesquisa que eles forçam para a gente ficar atrás e a gente já está liderando. Imagina quando eles encontrarem a punição nas urnas do dia 6. Minha pergunta é para o Boulos. Qual que é a sensação de fazer o maior papelão da história cantando o hino nacional com linguagem neutra? E se ele puder responder, se ele nunca experimentou nenhuma substância alucinógena, se ele nunca experimentou maconha, se ele nunca experimentou, se ele fez o exame toxicológico. Mas eu tenho mais interesse na pergunta, na parte 1 da pergunta, que é sobre como cantar desfiles destes, como é que faz para estragar um hino nacional, como é que faz para destruir o senso patriótico desse país. A pergunta é para o Boulos. Candidato Guilherme Boulos, por favor, agora a sua resposta em 2 minutos. Marçal, você é um bandido condenado. As pessoas estão descobrindo isso e vão descobrir ainda mais até o dia 6 de outubro. Aliás, quem está nos assistindo, eu peço que vá agora na minha rede social, que vai subir mais um caso de condenação do Pablo Marçal. Ficou claro agora por que ele zomba da carteira de trabalho, porque ele tem uma condenação na justiça trabalhista por humilhar os seus próprios funcionários. Vai subir tudo agora na minha rede, dá uma olhada lá. Eu não converso com criminoso, por isso eu não vou falar com você. Eu quero falar com você que está em casa. Gente, São Paulo está num momento diante de um grande risco. Existem 2 bolsonaristas ligados ao banditismo, candidatos a prefeito dessa cidade. De um lado, esse que está aqui, o Marçal. Ele é o bolsonarismo puro sangue, da mentira, da bravata, e está relacionado com crime até o pescoço. Ele foi preso por dar golpe em senhoras de idade. O presidente do partido dele, já confessou relação com tráfico. E 2 assessores dele, além de tudo, trocaram um carro de luxo por cocaína. É por isso que ele é tão viciado em mentir. Do outro lado tem o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, que tenta posar como mais moderado, mas já disse que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia e, além disso, deu mais de R$1 bilhão em contrato do nosso dinheiro para empresas que depois se comprovaram ligadas ao crime organizado no transporte. São Paulo não pode ficar refém do banditismo, do bolsonarismo e da mentira. Essa mistura é muito perigosa. A gente tem uma saída de uma cidade mais justa, mais humana, mais solidária, que recupere esse rótulo de cidade de oportunidades. É comigo e com a Marta Suplicy para mudar São Paulo. Tivemos direito de resposta que vai ser avaliado. Agora, Pablo Marçal, 1 minuto para a réplica.
Ele não falou sobre experimentar. Fernando Henrique Cardoso tentou ser prefeito dessa cidade e o dia que ele assumiu que ele experimentou, o povo que é conservador tirou ele da disputa e ele acabou perdendo a prefeitura. Falando de bandido, o artigo 312 do Código Penal que fala de peculato, que a esquerda gosta de apelidar de rachadinha para ficar mais bonito para pobre não entender. Esse senhor que estava falando aqui agora, no qual não respondeu nenhuma das minhas perguntas, ele apoiou e institucionalizou isso na Câmara Federal, no Conselho de Ética. Gosta de me chamar de bandido, gosta de falar que eu sou isso e aquilo, só que ele não responde nenhuma pergunta. E São Paulo está correndo um risco mesmo, está correndo um risco da quadrilha voltar, aquela quadrilha do Petrolão, aquela quadrilha que deu um rombo fiscal agora de mais de R$1 trilhão, pelo cara que acabou de depositar mais de 30 milhões, ou está desliberando ainda pelo fundo eleitoral. Eu estou aqui com a cara, com a coragem, sem fundo eleitoral. Agora, quem é que financia a sua campanha? Você está escondendo ele? Fala um pouco de quem fez o maior roubo na história desse país, o maior ladrão da história da humanidade. Agora, para a tréplica, 1 minuto, candidato Guilherme Boulos. Marçal, acho que estão botando muita coisa na sua cabeça. Aí você está ficando nervoso com isso. Mas, enfim, a respeito da acusação mentirosa dele sobre o uso de droga, a farsa já foi demonstrada, né? O cidadão usar um homônimo para atacar uma pessoa mostra o nível de alguém que quer ser prefeito de São Paulo. Aliás, vai subir de novo na minha rede social agora um outro vídeo que mostra a verdade sobre o que ele disse e você vai poder ver com mais tranquilidade do que 1 minuto que nós temos aqui no debate. O que eu quero dizer para você, gente, é o seguinte: tem gente que gosta muito de ficar atacando na rede social, de fazer gritaria, de fazer guerra de internet. Só pensa bem, quando você precisar tapar um buraco da sua rua, de uma poda de árvore, quem que você acha que vai resolver? Alguém comprometido e preparado ou alguém que tem esse tipo de postura num debate? Para ser prefeito de São Paulo não é concurso de like, não pode ser banditismo, tem que ter postura.
Candidato Pablo Marçal reivindicou aí o direito de resposta, mas ele já respondeu na réplica dele, e eu informo que qualquer pedido de resposta deve ser pedido a mim, por favor, e não pela assessoria. A sua assessoria pediu. Pediu. Tá, foi a informação que eu tive. Então nós vamos prosseguir, é só isso. Pablito, você participou, foi condenado e preso. Você... Cidade. De um lado, esse que está aqui, o Marçal. Ele é o bolsonarismo puro sangue, da mentira, da bravata, e está relacionado com crime até o pescoço. Ele foi preso por dar golpe em senhoras de idade. Ele, o presidente do partido dele, já confessou relação com o tráfico. E 2 assessores dele, além de tudo, trocaram um carro de luxo por cocaína. É por isso que ele é tão viciado em mentir. Do outro lado tem o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, que tenta posar como mais moderado, mas já disse que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia e, além disso, deu mais de R$1 bilhão em contrato do nosso dinheiro para empresas que depois se comprovaram ligadas ao crime organizado no transporte. São Paulo não pode ficar refém do banditismo, do bolsonarismo e da mentira. Essa mistura é muito perigosa. A gente tem uma saída de uma cidade mais justa, mais humana, mais solidária, que recupere esse rótulo de cidade de oportunidades. É comigo e com a Marta Suplicy para mudar São Paulo. Tivemos direito de resposta que vai ser avaliado. Agora, Pablo Marçal, 1 minuto para a réplica. Ele não falou sobre experimentar. Fernando Henrique Cardoso tentou ser prefeito dessa cidade e o dia que ele assumiu que ele experimentou, o povo que é conservador tirou ele da disputa e ele acabou perdendo a prefeitura. Falando de bandido, o artigo 312 do Código Penal fala de peculato, que a esquerda gosta de apelidar de rachadinha para ficar mais bonito para pobre não entender. Esse senhor que estava falando aqui agora, no qual não respondeu nenhuma das minhas perguntas, ele apoiou e institucionalizou isso na Câmara Federal, no Conselho de Ética. Gosta de me chamar de bandido, gosta de falar que eu sou isso e aquilo, só que ele não responde nenhuma pergunta. E São Paulo está correndo um risco mesmo, está correndo um risco da quadrilha voltar, aquela quadrilha do Petrolão, aquela quadrilha que deu um rombo fiscal agora de mais de R$1 trilhão, pelo cara que acabou de depositar mais de 30 milhões, ou está desliberando ainda pelo fundo eleitoral. Eu estou aqui com a cara, com a coragem, sem fundo eleitoral. Agora, quem é que financia a sua campanha? Você está escondendo ele? Fala um pouco de quem fez o maior roubo na história desse país, o maior ladrão da história da humanidade. Agora, para a tréplica, 1 minuto, candidato Guilherme Boulos. Marçal, acho que estão botando muita coisa na sua cabeça. Aí você está ficando nervoso com isso. Mas, enfim, a respeito da acusação mentirosa dele sobre o uso de droga, a farsa já foi demonstrada, né? O cidadão usar um homônimo para atacar uma pessoa mostra o nível de alguém que quer ser prefeito de São Paulo. Aliás, vai subir de novo na minha rede social agora um outro vídeo que mostra a verdade sobre o que ele disse e você vai poder ver com mais tranquilidade do que 1 minuto que nós temos aqui no debate. O que eu quero dizer para você, gente, é o seguinte: tem gente que gosta muito de ficar atacando na rede social, de fazer gritaria, de fazer guerra de internet. Só pensa bem. Quando você precisar tapar um buraco da sua rua, de uma poda de árvore, quem que você acha que vai resolver? Alguém comprometido e preparado ou alguém que tem esse tipo de postura num debate? Para ser prefeito de São Paulo, não é concurso de like, não pode ser banditismo, tem que ter postura. Bom, candidato Pablo Marçal reivindicou aí o direito de resposta, mas ele já respondeu na réplica dele, e eu informo que qualquer pedido de resposta deve ser pedido a mim, por favor, e não pela assessoria. A sua assessoria pediu. Pediu. Tá, foi a informação que eu tive. Então nós vamos prosseguir, é só isso. Pablito, você participou, foi condenado e preso. Você participou, foi condenado e preso por integrar uma quadrilha que entrava na conta das pessoas e subtraía recursos, os mais humildes, os aposentados. As pessoas ligadas ao seu partido têm uma ligação muito estreita com o PCC. Inclusive o seu piloto de avião, tem uma notícia recente, não é mais o tráfico, foi para o narcotráfico. A cidade de São Paulo não tem esse histórico. Como você pensa em lidar com a questão da segurança pública com um histórico tão complicado?
com pessoas do seu partido envolvidos com crimes tão graves e o seu passado e seu histórico? Agora, Pablo Marçal, resposta em 2 minutos. Bananinha, está desesperado que a campanha dele desintegrou. Eu quero te fazer uma pergunta e já te respondo essa baboseira que você falou. Como que é ter o Bolsonaro de amante? Você tem um amante que você gosta muito dele e precisa esconder ele do povo. Como que deve ser essa relação com o Bolsonaro, sendo que nenhum bolsonarista mais consegue te apoiar? Porque você defende a mesma ideologia de gênero do Bolis, que cantou dos filhos deste só les mães gentil. Você, Bananinha, que é um covarde, eu te falei para você não partir para esse jogo de covardia. Eu acho que você vai terminar. Eu tinha feito uma previsão que você ia terminar em terceiro, você vai terminar em quarto, já que você está sendo um grande covarde. É o seguinte, dá um jeito de ganhar essa prefeitura, porque se eu ganhar, você vai estar na cadeia ano que vem, por causa dos desvios que tem acontecido de creches, que você sabe muito bem que você está escondendo. Vocês estão todos aqui. Isso é investigação, ninguém está falando da sua personalidade aqui não adianta vir pedir direito de resposta não. Você, que é um prefeito, que não olha as subprefeituras, tem diversas denúncias sobre desvio nas subprefeituras, e você quer colocar na minha conta que eu desviei dinheiro. Você quer estudar direitinho? Estuda a sentença, o juiz coloca assim, ó, Marçal não teve lucro com isso, nunca tive, minha carteira é assinada há 13 anos. Eu não tenho agência, eu não ganhei milhões usando contrato de prefeitura, eu não tenho amigo na prefeitura. Agora nós vamos investigar a prefeitura, vai sobrar um problemão para você ano que vem. É o seguinte, dá um jeito de ganhar essa prefeitura para você se manter no poder blindado, porque se você sair, você vai para a cadeia pelo pouco que você fez. Eu nem vou entrar demais. Não foi eu que defendi empresa do PCC no outro dia, quando o Ministério Público estava investigando, você foi na empresa pagar pau para a empresa de ônibus. Aí você está me confundindo com outros partidos aqui. Você falar de fato do meu partido, investigue, use aí, chame seu parceiro aí do governo para investigar com a Polícia Militar, Civil, mande para Federal. Mas me confundir com seus bandidos favoritos, não. Candidato Ricardo Nunes, ele pediu direito de resposta, mas agora tem a réplica, então eu peço que o senhor vá com a réplica, nós vamos aguardar a resposta, tá bom? Muito bem. Olha, Pablito, bananinha é o que você comeu na cadeia. Bananinha foi o lanchinho que os policiais da Polícia Federal te deu de lanchinho lá, tchutchuca do PCC. Você acha que você, porque tem uma rede social grande, vai fazer bonito? Cara, quem foi preso porque entrou na conta das pessoas para subtrair o recurso das pessoas, aposentados e humildes, foi você. Eu tenho uma vida limpa, eu nunca tive sequer um indiciamento, nunca tive uma condenação, muito diferente de você, que foi condenado, foi preso e recentemente assumiu. Hoje, por exemplo, o UOL traz uma grande revelação. Inclusive você, os seus vídeos, os seus áudios, a tua voz, porque você é o M da mentira, mas está lá a sua voz participando ativamente dessa organização criminosa. A mentira tem perna curta. Candidato, como o senhor já teve a réplica, agora nós vamos à tréplica de Pablo Marçal. O senhor já teve direito de resposta. Pablo Marçal, 1 minuto. Eu gostei de ver quando você estava falando o Bolis, aqui do lado comemorando. O que está acontecendo aqui? Fecharam um consórcio para ver se para o líder do campeonato, paulistano. Estão desesperados. Ele estava aqui comemorando. Primeiro, Arregões, né? Datena Arregão, você Arregão, Bolis Arregão, no último debate desapareceram. E a gente acabou passando aí na pesquisa que vocês forçam a barra para ela parecer que está pequena. E aí o que acontece? Você está aqui agora me chamando de Pablito, me vinculando com o PCC. Sabe o que é PCC? São os patriotas contra os comunistas. Você foi detectado, a Marta Suplicy era sua secretária, passou para ser vice do Bolis, para ver se engana o povo de São Paulo, ninguém vai cair. Tiraram o apresentador de TV para ver se me freava, colocaram o para-choque de comunista, só que tentou me derrubar, tomaram as minhas redes sociais, sabe o que aconteceu? Eu tenho uma rede social maior que todos vocês aí, amigos. Sabe o que vai acontecer a punição no dia 6? Nós teremos mais votos que todos esses canalhas juntos. Eu vou perguntar para o candidato Pablo Marçal. A minha pergunta se refere a um comentário que o senhor fez no podcast Flow. Eu vou reproduzir o seu comentário, entre aspas. No processo eleitoral, disse o senhor, você tem que ser um idiota. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso
E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Preciso ter um comportamento que chame a atenção. Eu lhe pergunto, acha de fato que o povo, por uma hipotética falta de discernimento, deve ser bombardeado por idiotices em vez de ouvir propostas consequentes sobre a cidade? Candidato Pablo Marçal, por favor, antes indique quem vai comentar a sua resposta e o senhor terá 2 minutos e 30 para responder. O candidato que vai comentar é o Fujão do Datena. Obrigado pela pergunta, Josias. O que a militância poderosa no jornalismo tem feito é produzir, ao invés de uma imprensa imparcial, é produzir esse nível de idiotice. Qualquer coisa que os meus adversários aqui fazem, quando você, principalmente, Josias, vai fazer seus comentários na UOL, você coloca que eles estão desenvolvendo uma estratégia. Quando eles me atacam, sem fundamento, quando eles me xingam, mudaram a estratégia. A acusação, quando eu falo, é calúnia ou difamação. Quando é a candidata querida, é insinuação. Vocês tratam as pessoas como se eles fossem idiotas. E como eu estou nas ruas, eu vejo as pessoas falando, você fala o que a gente pensa. Então, assim, eu queria ter um debate nobre. Eu acho bonito os nomes que eles colocam nos planos de governo. Nós somos 10 candidatos aqui na cidade de São Paulo. E só um. Vai ser nosso projeto que vai para frente. Eu que sou o próximo prefeito, sou servo do povo, parei as minhas coisas para servir. É um prazer ouvir vocês aqui, Consórcio Comunista do Brasil, me chamar de bandido. Um processo que ano que vem vai fazer 20 anos que eu fui processado. Não há mais condenação, foi prescrito. Eu aprendi muito, inclusive eu tenho uma repulsa por pessoas como vocês por conta de injustiça. Então, assim, eu queria que o debate fosse de alto nível, mas vou discutir gestão com um bando de comunistas que não entende nada disso. Eu vou discutir empregabilidade com gente que nunca trabalhou. Acho que só tem um aqui que trabalha. Está de licença para ver se arruma um dinheirinho aqui para vender a candidatura dele igual ele fez 4 vezes. Sabe disso? Ele está falando ali no microfone, eu posso reproduzir. Ele falou assim, é seu orifício rugoso lombar na linguagem dele. Então, assim, ele está aqui, esse consórcio aqui, a Chatábata, está aqui para ver se coloca uns 8 deputados federais na próxima eleição. O Bolis, ele está aqui para ver se ele consegue ser presidente do Brasil um dia, não vai ser nem prefeito aqui. Vote no 28 que você vai ver alguém colocar Bolis para trabalhar em Brasilis. E assim, eu queria ser nobre, Josias, mas você não é nobre no seu jornalismo. Desculpa te falar isso, mas essa é a sinceridade que a gente tem que ouvir aqui. Eu agradeço muito pela pergunta e eu acho que acabou essa fraude de vamos todo mundo parecer que é amiguinho. Por que os 3 fugiram do debate e você escreveu? Mas você não foi. Agora o candidato dá até 1 minuto para o comentário. Oi? 1 minuto para o comentário. Bom, primeiro que fujão é você. Você fugiu da polícia. Você fugiu da polícia. Você foi bandido. O crime prescreveu, mas você anda de braços dados com o PCC. Você não tem direito de fazer com um jornalista como o Josias o que você fez, dizendo que ele não tem prestígio. Você é quem fugiu da lei. Você que é uma ameaça à democracia, quando faz os debates aqui, nós, atores passivos de um filminho de horrores que você tem na internet, para cortar, fazer cortes da internet e falar o que você quiser. Você tem que ficar com a internet mesmo fora do ar, porque eu, como jornalista, não posso falar de política. E você usou todos nós aqui como belos atores e o eleitor como palhaço e idiota. Idiota foi o eleitor que acreditou em você. Você é a maior ameaça à democracia que tem aqui dentro. Seu bandidinho estelionatário virtual. O candidato Pablo Marçal vai ter agora o direito à réplica, mas o candidato Boulos solicitou direito de resposta, porque ele foi citado na fala de Pablo Marçal, isso vai ser avaliado, mas agora Pablo... Ele me chamou de estelionatário também. Então, mas só tem a réplica agora, 1 minuto. E depois o direito de resposta, por Ele favor. quer direito de resposta também, que seja avaliado, por favor. Eu também quero pelo fujão. Você não vem no debate, moço. Pode colocar o tempo para correr. Você fugiu da polícia. Datena, amigo, por favor. vamos lá. No direito de resposta eu te explico o que você está inventando. Processo de 20 anos atrás, eu fui para os Estados Unidos em 2020 pela primeira vez.
É conversa Datena, demais. por favor, Consórcio comunista desesperado. Democracia para nós, nada para você. E você, o anarquista? Datena, por favor, vamos gerar espere 2 um momento. milhões de Pede empregos. direito de resposta. Pode começar meu tempo de novo, por favor? A gente continua contando, Por gentileza. desconta esse tempo. Pode prosseguir. Quanto foi o tempo? 30 segundos? Vamos lá. Vamos gerar 2 milhões de empregos. Nenhum dessa cambada aqui consegue fazer isso. Sabe o que vai ter? Vai ter emprego aí na periferia. Você não vai mais ficar caindo no conto do vigário, de um dia você vai ter sua casa. Nós vamos fazer o maior mutirão da história dessa cidade de São Paulo. Ninguém vai morar em casa de lata, ninguém vai morar aí no esgoto. Por que tem candidato aqui que nunca usou uma emenda parlamentar para construir uma casa sequer? Por que enriqueceu 847% segundo a Foice de São Paulo? Por que esses caras que estão aqui, eles vivem nesse... Posso continuar aí? Vai contar os 30 segundos que o Fujão... Tem 10 segundos. Pode prosseguir. Pode? Pode. É o seguinte, eu queria ser educado, só que eu sou alguém da extrema da riqueza que já vim da pobreza. Eu gosto de baixaria, eu gosto do que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão mexendo com o cara Agora errado. acabou o tempo. Agora acabou o tempo. Boulos, não foi concedido o seu direito de resposta, mas foi concedido do Pablo Marçal, que terá 1 minuto. Pede para sua mãe, Kiko. Vai lá, Kiko. O que acontece? Eles sentaram os 4 campanhas aqui, eles parecem estar brigando com o Nunes. Só que tem um acordinho aqui para... O sonho do Boulos é me ver no segundo turno. Todo mundo que está aí faz o M. Faz na hora que eles estiverem na rua também. Faz para o governador Tarcísio, faz o M, porque o Tarcísio tem que ficar escondendo o Bananinha. O Bananinha já perdeu a campanha faz tempo. Faz tempo. O Datena, ele não quer ser candidato, ele está aqui para ver se arruma um dinheirinho, para ver se aposenta. Porque eu acho que na televisão não conseguiu prosperar do jeito que deveria. Então ele já fez isso 1 vez com você, ele já fez isso 2 vezes com você, fez isso 3 vezes com você, já fez 4 vezes com você, vai fazer mais 1 vez. Isso aqui é um cirquinho armado, só que eles não contavam. Nem o seu Madruga, nem a Chiquinha, nem o Bananinha. Ninguém contava com a minha astúcia de entrar aqui e atrapalhar o plano comunista do Brasil e do Foro de São Paulo. E muito obrigado. Vote 28. Bom, nós terminamos o direito de resposta da Atena. Pablo Marçal foi concedido, mas eu peço que enquanto um estiver falando, o outro se mantenha em silêncio, porque nós vamos ficar nessa situação indefinida de um ficar pedindo direito de resposta por causa da provocação do outro. A gente não está no local informal, nós estamos em debate e são todos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Então, respeito, por favor. Todos. Está concedido o seu direito agora. Por favor, Datena. Datena, por favor. Datena, por favor. Vem, fica aqui do lado aqui, ó. Fica aqui, ó. Entra a segurança. Fica bem aqui, ó. Segurança, por favor, aqui no palco. Ah, que isso? Por favor. Está desequilibrado. Datena, por favor, quer ser não pode prefeito sair ou do ditador? público. Datena, retornem, por favor. O pato é você, cara. Retornem, por favor. Antiético, vagadão. Você está formalmente advertido, porque uma das regras mais claras... Pablo, por favor. Deixa eu terminar de falar. Foi avisado que teria uma advertência formal no caso de sair do púlpito, que isso não se repita, certo? Vocês não me deram um direito de resposta. E por causa dessa bagunça foi retirado o seu direito de resposta. Acabou. Foi retirado o direito de resposta, eu pedi respeito antes. Mas você estava provocando ele. Nós vamos concluir esse bloco. Está concluído o 3º bloco. Eu aproveito meu tempo para esclarecer a injustiça que aconteceu no último bloco. Fui abafado aqui, não quebrei nenhuma regra. Eles estão querendo colocar isso na minha conta. O ditador saiu da bancada dele, quebrando a regra, veio bem aqui, porque ele é candidato de TP. Ele veio aqui querendo me agredir e nós fomos para o intervalo comercial. Eu quero saber como que você confia num cara que só fica dando notícia, mas que não tem nenhuma realidade de vida para tocar a cidade de São Paulo. Datena, você pode muito bem... Na verdade, como você já me xingou de tudo, dá pena ver a sua participação aqui. É uma grande pena ver você aqui e essa bravata toda e quer encarar o PC. Você veio aqui, tirou meu direito de resposta, eu aproveito meu tempo para falar sobre isso. Ele podia confirmar se ele pede seu direito de resposta e confirma, você me ligando depois do debate da Band. Fala isso, você não é um machão. Falou as seguintes palavras: eu não quero ser prefeito, tô cagando para isso. Já que você é homem para trazer à tona o que a gente está falando, usa seu direito de resposta para falar isso para a população. Te enganou 1, te enganou 2, te enganou 3, mas não vai não. Agora é o M.
Punição no Datena, dia 6. Ele tá querendo até o final, o número é 28. Faz o M aí, vamos para cima, São Paulo. Tamo junto, isso é direito. O Datena está solicitando direito de resposta que vai ser avaliado. Agora, informação do Pablo, questionamento quanto ao não direito de resposta ter sido concedido a ele, porque ele chamou, foi negado naquele momento, Pablo, porque você chamou Datena para briga. Sabe isso? Nós estávamos vendo, você estava tendo uma advertência enquanto isso. Datena também não teve naquele momento direito de resposta, porque saiu do púlpito, também estava sendo advertido e neste momento também não foi direito de resposta. Então, temos de seguir as regras, é por isso que não foi concedido. Então, está encerrado agora o quarto bloco. Qual a sua avaliação sobre mais esse debate entre os candidatos? Datena quase me agrediu aqui, porque ele não tem controle emocional. O Boulos fica xingando aqui por trás das câmeras, ameaçou fugir daqui do debate se não desse o direito de resposta para ele. Fizeram um consórciozinho aqui comunista para ver se me põe de doido e nós vamos levar isso no primeiro turno. O debate é sempre muito importante, mas com comunista não dá para arregar, não dá para afrouxar. Nós vamos cair para cima. Estão me chamando de bandido aqui. Eu só tenho uma alegria muito grande de saber que bandidos estão falando que eu sou bandido. Então, esse elogio aí não vai funcionar, não. Sabe o que eu quero para São Paulo? Eu quero que seu filho tenha emprego. Eu quero que essa cidade, a gente use tecnologia para a gente ter segurança. Eu quero limpar esses mananciais. Eu quero que você tenha seu próprio negócio. Eu quero que seu filho tenha bolsa de esporte. Sabe para quê? Porque o esporte molda caráter. Eu não estou aqui de brincadeira. Nós não vamos entregar essa cidade na mão desses incompetentes, nem do Bananinha, nem do Nhonho, nem do Kiko e nem da Chiquinha. Tem 30 segundos ainda, gostaria de usar. Fica aí com os 28 segundos aí em silêncio em relação ao quê? No dia 6 de outubro, dia da punição. É dia de punir Boulos por destruir o hino nacional. É dia de punir o Datena, que quer de alguma forma combater o crime organizado num TP, olhando para uma câmera. Nunca fez nada relevante na sociedade, já te enganou uma vez, 2, 3, 4 e não vai te enganar dessa vez. Chegou aqui o pesadelo desses candidatos, vai ser no primeiro turno, é 28 na cabeça, é M, faz o M.